Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao Gabarito à Prova. No vídeo de hoje, vamos resumir e esquematizar a dengue, abordando os principais tópicos que será cobrado no seu concurso e, sem mais demora, vamos mergulhar no universo da dengue. Bem, o que é a dengue? A dengue é uma doença viral febril aguda, sendo uma das principais arboviroses que afetam a população mundial. A enfermidade é causada por 4 sorotipos diferentes da dengue, que é o dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, todos pertencentes ao gênero Flavivírus e à família Flaviridae. No Brasil, a transmissão ocorre através da picada de mosquitos infectados do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti o principal vetor urbano. O vírus da dengue tem sua estrutura composta por uma fita simples de RNA. A presença dos 4 sorotipos distintos, que são do dengue 1 ao dengue 4, confere uma complexidade única à doença, pois a infecção por um sorotipo confere imunidade permanente apenas contra aquele sorotipo. No entanto, aumenta o risco de infecções subsequentes pelos outros sorotipos. Ou seja, se você foi infectado pela dengue no sorotipo dengue 1, você tem imunidade pelo resto da vida contra esse sorotipo, mas os demais dengue 2, dengue 3 e dengue 4 podem vir de forma mais grave. Ciclo de transmissão ou ciclo de vida do mosquito. Bem, primeiro ocorre a infecção do mosquito, que o ciclo começa quando o mosquito fêmea Aedes pica uma pessoa infectada com o vírus da dengue, durante a fase virêmica dessa doença. Disso decorre o período de incubação do mosquito, que o vírus que estava nessa pessoa que estava portando a dengue se replica no mosquito e migram para as suas glândulas salivares. Transmissão ao hospedeiro humano. Após o período de incubação, o mosquito infectado pode transmitir o vírus ao novo hospedeiro humano durante a alimentação sanguínea. Infecções no hospedeiro humano. O vírus se multiplica nas células do hospedeiro humano, resultando nos sintomas característicos da dengue. Sintomas e complicações. O paciente pode apresentar-se sintomático ou assintomático. Quando sintomático, a intensidade da dengue varia de leve a grave. E uma compreensão aprofundada desses aspectos é essencial para a identificação precoce da doença, o manejo clínico apropriado e a prevenção de complicações graves. Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta. A febre é um dos sintomas mais característicos da dengue, muitas vezes de início abrupto. Dores musculares e articulares, dor de cabeça, que é uma cefaleia intensa. Ela é comum e acompanhada por uma dor retroorbital, que é bem atrás da órbita, muito característica também da dengue. Fadiga e fraqueza. A sensação de fadiga e fraqueza pode persistir por vários dias. Náuseas e vômitos. Distúrbios gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreias são sintomas frequentes. Formas graves da dengue. Em casos mais graves, a dengue pode evoluir para uma forma hemorrágica, caracterizando-se por um sangramento, queda de contagem nas plaquetas e também aumento na permeabilidade vascular. Isso é um dos principais perigos da dengue e se agrava bastante na sua fase hemorrágica. Já a síndrome do choque da dengue é uma complicação grave da dengue hemorrágica, levando a uma queda significativa na pressão arterial e de funções dos órgãos, causados também pelo aumento da permeabilidade vascular. Evoluções dos sintomas. Bem, a evolução dos sintomas é dividida em 3 fases, que é a fase febril, fase crítica e fase de recuperação. A primeira fase, que é a fase febril, ocorre com a primeira manifestação e a febre, geralmente acima de 38 graus. A fase febril tem início abrupto e com duração entre 2 a 7 dias, estando associado a cefaleia, astenia, mialgia, artralgia e dor retroorbitária, como já foi mencionado aqui. Sintomas inespecíficos como anorexia, náuseas, vômitos e diarreia também podem se fazer presentes. Também existem as lesões exantemáticas, que são sinais ou pintas vermelhas que aparecem ao redor do corpo e pode ou não apresentar coceira. Fase crítica. A fase crítica tem início com o declínio da febre
período chamado de defervescência, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença. Os sinais de alarde, quando presentes, ocorrem nessa fase, sendo a maioria deles resultantes novamente pelo aumento da permeabilidade capilar, que leva a um extravasamento do líquido que ficaria nos vasos sanguíneos para as demais cavidades. Essa condição marca o início da piora clínica do paciente e sua possível evolução ao choque por extravasamento plasmático. Sem a identificação e o correto manejo nessa fase, alguns pacientes podem evoluir para as formas mais graves. Bem, e quais seriam os sinais de alardes caracterizados nessa fase? Seria dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, ascite e derrame pleural e também derrame pericárdico, hipotensão postural, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia, que é o crescimento do fígado maior do que 2 centímetros, sangramento de mucosa e aumento progressivo no hematócrito. Terceira fase é a de recuperação, e ela ocorre após 24 a 48 horas da fase crítica, quando uma reabsorção gradual do líquido que havia extravasado para o compartimento extravascular se dá nas 48 a 72 horas seguintes. Nessa fase de recuperação, observa-se melhora do estado geral do paciente, retorno progressivo do apetite, redução de sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico, que antes havia sido perturbado, e uma melhora no débito urinário. Fatores de riscos para formas graves. Um fator de risco a ser considerado a dengue é a infecção prévia. Como já dito aqui, uma infecção por um dos sorotipos, do DENV1 ao DENV4, acaba agravando a segunda infecção por esse tipo. Por isso que geralmente diz que quando a pessoa tem dengue pela segunda vez ou terceira, é considerado uma dengue mais grave. Idade e condição do paciente. Crianças pequenas e adultos mais velhos, assim como pessoas com condições de saúde subjacentes, estão em maior risco de complicações a essas doenças. Diagnóstico diferencial. Os sintomas da dengue podem ser semelhantes a de outras doenças, como gripe, zika e chikungunya. E nesse momento eu deixo um resumo com as principais diferenças das três, que é a diferença da dengue, da zika e do chikungunya, que costuma ser bastante cobrada em prova, e eu recomendo você tirar print ou anotar ela em algum lugar. Exames laboratoriais como a sorologia e o teste rápido são usados para confirmar a infecção por dengue. Manejo clínico e tratamento. O tratamento da dengue é principalmente sintomático, focando na hidratação e no controle da febre. Em casos leves, também pode ter repouso e uso de analgésicos. Já em formas mais graves, a hospitalização é necessária e a administração adequada de fluidos intravenosos e outros cuidados intensivos são cruciais. Prevenções de complicações. A identificação precoce dos sintomas e o diagnóstico imediato são essenciais para prevenir complicações graves. Monitoramento contínuo. Pacientes com dengue devem ser monitorados de perto, especialmente aqueles em grupos de risco, para identificar sinais de deterioração clínica. Além disso, o mosquito mostra resistência aos inseticidas e temos limitações nas estratégias de controle. As pesquisas estão em andamento, incluindo avanços na criação de vacinas e métodos inovadores de controle do vetor. Espero que esse resumo tenha sido valioso para a sua preparação. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com colegas e se inscrever para receber mais informações. Deixe nos comentários sugestões de temas para futuros vídeos e boa sorte no estudo, gente. E até mais!